Red Bull te dá asas. Skol, a cerveja que desce redondo. Have a break. Have a Kit Kat. Bombril tem 1001 utilidades. Waffle. Buenos dias! Bem-vindos a mais um episódio de Slogan. Eu sou a Juliana Vilar e hoje o Ricardo não tá aqui com a gente porque ele tá curtindo umas boas e merecidas férias. Então bora nessa! Eu vou abrir aqui hoje o nosso episódio com o nosso clássico slogan da semana. E esse tem uma história deliciosa por trás. E foi por isso que eu escolhi ele. É o seguinte: Finger Licking Good. Alguém conhece? Já que o Ricardo não tá aqui pra opinar nos meus slogans, contem pra mim, conversem aqui nos comentários comigo, me contando se vocês conhecem. Mas bom, esse é o slogan da marca KFC. E ele surgiu por um acidente, na verdade, gravando um comercial da marca. Um porta-voz estava ali nos bastidores, gravando, fazendo um conteúdo que é pro ar. Ele tava comendo frango, lambendo os dedos, aquela lambuça toda, sabe? De um americano comendo um frango frito. Quando ele soltou a frase de forma espontânea, e a equipe achou genial e virou o slogan oficial da marca. E o que eu vejo que é legal é porque eles realmente já remetem ali um momento de consumo que as pessoas vão ter com aquela marca. Porque esses frangos fritos americanos, eles são feitos para quase serem consumidos com a mão, né? Eles vêm naqueles baldões icônicos, gigantesco, é um trademark. Então casou perfeitamente ali essa frase com a forma como que as pessoas comem eles, fez total sentido. E pra mim, que tô sempre aprendendo com esses cases, ficou aprendizado, que muitas vezes a gente passa tanto tempo tentando sintetizar o que a gente quer que a nossa marca fala, procurando diferentes expressões que vai ser virais, que vai chamar atenção, e a gente esquece que muitas vezes ela está no backstage. Ela está em escutar as pessoas que estão consumindo o nosso produto, nos comentários das nossas redes sociais, nos vídeos que fazem das nossas marcas no TikTok, e o que a gente fala sobre os nossos produtos toda hora. Mas bom, bora lá! Hoje eu vou aqui começar com o nosso cardápio do que a gente vai falar hoje, nossos 3 hot takes. O primeiro dele é o seguinte: Coldplay e o escândalo da Kiss Cam. O segundo, a economia da atenção está migrando para a economia da intenção e alguns cases de sucesso por lá. E o terceiro, antes da gente fechar com a nossa curiosidade da semana, é o que a Tesla, Dyson e David Barr têm em comum. Então bora lá! First hot take. E antes da gente falar da polêmica que aconteceu com o Coldplay, vamos começar falando da música como impacto de negócio. Você sabia que o tour atual do Coldplay é o segundo show que mais faturou na história? O Spheres Tour arrecadou mais de 1,26 bilhões de dólares, tornando-se o segundo maior tour da história, atrás apenas da nossa querida e icônica Taylor Swift com Eras Tours. Mas o que me impressiona é que o Coldplay, a banda, ela foi formada em 1997, então na era pré-social media, e ainda assim eles conseguem trabalhar a viralidade muito melhor do que muita marca por aí. E como que eles fizeram isso hoje? Bom, acho que o primeiro ponto, tava estudando um pouquinho sobre eles, é a questão da distribuição dos shows deles. Então imagine que todo mundo lembra dos 1 milhão de shows que tiveram do Coldplay em São Paulo, no Rio de Janeiro, espalhado pelo Brasil. Não era um dia de show ou 2, como geralmente os artistas fazem. Era 5 ou 7 shows numa semana inteira. Então eles hoje já fizeram quase 200 shows em por volta de 80 cidades e 46 países. Então a distribuição, a possibilidade de você ter uma experiência com eles é muito maior, muito mais próxima e muito diferente do que você só escutar o cantor pelo Spotify. Conecta mais. Um outro ponto foi o fato que eles trouxeram um propósito pro show deles, A tour, ela tem ali uma pegada sustentável, eles fazem várias ativações para poder trabalhar isso, e colocar isso em prática. E uma delas que me chamou a atenção, que eu vejo que até é um case que outras marcas podem fazer também, que trabalham essa pauta ou adaptar para a pauta que interessa a elas, é que eles criaram um app em parceria com a SAP, que permitia calcular a pegada de carbono e desbloquear descontos. Então é uma estratégia que uniu engajamento e fidelização. Super legal. Um outro ponto é o fato que eles construíram narrativas emocionais que cobrem ali todo um funil de sentimentos. É outro comportamento que eu sinto que a Taylor Swift, que não é por menos que ela é a maior de todas, fez com as músicas delas quando ela trouxe os Eras Tours, e cada álbum dela refletia uma identidade dela diferente, um momento, uma emoção. Então as pessoas, elas identificavam, com diferentes versões delas, e 2, diferentes pessoas conseguiam se identificar com elas a partir de todo o funil ali que ela trabalhava de sentimentos, experiências, pontos de conexão. E o Coldplay fez isso também. Se você pega o álbum dele,
e as músicas que tem lá, você vê. A música Fix You, ela traz mais um sentimento de esperança na gente. A Sky Full Stars traz mais energia. A Viva La Vida traz mais inspiração. Então, assim, eles conseguem ali trabalhar com um público diverso e fazer a gente sentir, que é algo que a gente procura muito hoje em dia. E uma outra tática deles, que se ninguém sabia, agora todo mundo sabe, é que no passado eles começaram uma tática de câmeras focadas nos fãs. Então, eles criam momentos ali espontâneos, compartilháveis, transformando os fãs em protagonistas. Um pouco do que a gente tenta fazer como marca, que é colocar o client first, consumidor em primeiro lugar, né? E trazer ele pra dentro das nossas narrativas. E falando nisso, a gente sabe do escândalo que teve aí recentemente do Kiss Cam em Boston, onde, pra quem não viu, vou deixar o vídeo aqui, um CEO foi fragado tendo um affair lá, e isso virou meme, viralizou, trouxe 1 milhão de coisas. Mas bom, eu não vim aqui falar de polêmica. Eu vim trazer um caso que eu vi que me surpreendeu muito relacionado a isso. Que talvez até tenha sido um pouco polêmica. Eu tava no meu TikTok, alguns dias depois, e apareceu a filha do CEO se posicionando sobre esse acontecimento. Eu falei, nossa, chama atenção, né? Vamos ver o que ela tem pra falar sobre. Ela tava ali contando, fazendo um meme da situação. Esse TikTok bombou, ela ganhou mais de 100 mil seguidores, ele teve 15 milhões de views e mais de 3 milhões de likes. Mas só tinha um ponto disso tudo. O CEO não tem filha. Era tudo fake. Essa menina, ela pegou o perfil dela, ela se passou de filha do CEO, ela colocou foto, né, meme, contou uma história ali, surfou no hype. E depois que ela foi construindo a audiência dela, ela começou ali sutilmente divulgar o app de meditação dela. Ou seja, não passava de uma estratégia de marketing de oportunidade. Bom, o que a gente pensa ou não sobre isso não é o ponto aqui. O ponto e o key takeaway que eu tiraria dessa situação, que me fez refletir, foi: primeiro, atenção é a nossa moeda. E hoje em dia, pra gente conseguir chamar a atenção, né, ter ela, não vai valer mais só estar no feed. A gente vai ter que cada vez mais se tornar parte da conversa. E aí cabe a nós também escolher qual conversa a gente quer fazer parte. Fomentar ali os nossos comentários, um post que vai bombar, às vezes não é sobre o que você está falando, mas é sobre o que os outros estão comentando ali e discutindo naquilo que você criou. O segundo é a relevância do marketing de guerrilha. Narrativas oportunistas, elas podem viralizar, mas elas são frágeis. E por último, eu entendo a diferença entre storytelling e manipulação, ela ficou bem tênue. Viralizar é rápido, né? Você surfar ali numa tendência, botar uma música que deu certo, você ganhar sucesso por um dia, ok. Agora, credibilidade leva tempo. E eu vejo que as marcas que internalizarem isso vão durar muito mais do que um meme. Bom, falamos aqui de atenção, mas acho que hoje em dia só não vale mais ter isso. Então vou trazer o nosso segundo hot take da semana, que é sair da era da economia da atenção e cada vez mais migrar para a economia da intenção. Então você conseguir chamar a atenção pelo eyeballs da galera não vai mais valer. O que eu quero dizer com isso? Há muito tempo, tudo gira em torno dos nossos telefones, das telas que a gente consome, seja dos celulares, seja que a gente vê na rua quando tá indo pro escritório, subir no elevador. São ali os feeds infinitos, a gente se pegando, clicando em matéria por clickbait, os push notifications que não param de aparecer. Tudo foi projetado para capturar o máximo da nossa atenção possível. Mas o usuário cansou. Né? Agora você olha, você sai na rua, quantas marcas você vê ao mesmo tempo? A gente nem lembra mais delas, porque é tanto impacto o tempo todo. Bom, com essa saturação, a gente está vendo o engajamento cair. Muito conteúdo, muito. Em paralelo, a gente também está vendo outra tendência, que é o crescimento e a adoção da inteligência artificial e da famosa Audience AI. Audience AI são os sistemas que pesquisam e compram pra gente. Ou seja, captar o consumidor para ele olhar para sua marca não faz parte muito desse processo, né? E aí que eu acho que entra a intenção. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu queria pesquisar um restaurante novo pra ir, que ninguém foi ainda. Antigamente eu ia pedir para aquele amigo que sabe de tudo, eu ia olhar perfis estratégicos que eu acredito que tem tudo a ver comigo, que estão sempre fazendo coisas novas, descoladas. Olhar no TikTok e pesquisar algum keyword que me levaria a chegar no ponto que eu quero. Mas dessa vez, eu fui direto na inteligência artificial. Ele me conhece, eu já tô há um tempo nutrindo ele sobre conhecimento sobre mim, e eu perguntei: me dá uma dica de um restaurante descolado, novo, que provavelmente a galera não conhece sobre. E ele me deu uma curadoria ali inteira, com restaurantes maravilhosos. Depois eu, inclusive, pedi pra ele reservar um pra mim. E nesse processo inteiro, nenhuma marca precisou chamar minha atenção, né? Vamos supor que não era um restaurante, e sim um sérum de cabelo. Nenhuma influenciadora me deu dica, nenhum anúncio na rua me chamou a atenção. Foi ali a jornada de compra que eu tive, foi simplesmente através
de uma EA. O que contou nesse processo foi a intenção de qual restaurante eu cliquei. Foi sobre o porquê, e não sobre o que captou minha intenção. Foi sobre menos em vez de mais, foi sobre curadoria, foi sobre personalização. E eu vejo que é isso, a intenção, que vai definir o que a gente vai passar a comprar no futuro. E aí eu trouxe 2 marcas aqui que eu tenho visto fazer isso de uma forma brilhante, que assim, eu tô aprendendo com ela e buscando aplicar isso na prática nos clientes que eu tenho contato aqui. E a primeira delas é um app chamado Sitch, S-I-T-C-H. Eu não sei quem conhece, porque ele acabou de ser lançado em Nova York, mas ele é um app de relacionamento. E o legal dele é que, diferente dos outros apps, pensa só, quando você abre ali um app de relacionamento, o que ele quer que você faça? Pô, fica ali passeando nas telas, né, olhando diferentes matches, clicando, engajando. Então ele basicamente monetiza pelo seu screen time. Mas esse é completamente diferente. No lugar ali do fim de infinito, do diversos types, ele pede no começo 50 perguntas de onboarding. E depois ele faz uma curadoria com pouquíssimos matches para você. E ele só monetiza por setup de match. Então, você só paga quando encontra alguém que te interessou e que você quis sair com. Olha que maneiro. Em nenhum momento o objetivo dele foi ficar chamando sua atenção. Mas ele fez tudo com intencionalidade. No momento que ele te fez as perguntas, no momento que ele escolheu e fez uma curadoria pra você. E não para só aí, né, antes do match. Eles estão sempre usando a inteligência artificial para captar suas emoções. Eles pedem feedback pós seu date. Então, alguma série de perguntas para entender foi bom, não foi, que poderia ser melhor, onde é que de repente a gente errou nesse match e poderia mudar para a próxima. E aí ele vai ajustando o modelo ali, tem um machine learning, conforme o seu comportamento. Muito, muito bom, né? Bom, dá uma olhada nesse app e depois conta pra mim o que vocês acharam. E um outro case, que é uma das primeiras marcas que me trouxe um pouco de insight de como que eu posso fazer isso por aqui também pra minha, que é a Cetaphil, que é uma marca de skincare. E eles já estão aplicando o que eles chamam de AIO, que é Answer Engine Optimization, que é diferente do que a gente já conhece, mas na linha D, do SEO, que é o Search Engine Optimization, que está atrelado às ferramentas de busca, como Google, Bing, etc. Esse ele está atrelado à inteligência artificial. E o que eles entenderam, né, o que a marca entendeu, é que o seu público não tá mais ali pesquisando no Google, nas redes sociais. Eles são igual a mim, o exemplo que eu dei. Eles estão ali tendo essa jornada de compras muitas vezes nas inteligências artificiais. Então não basta mais só para eles criarem conteúdo no TikTok ou colocar o site deles no topo do Google Ranking. Eles também precisam estar onde os consumidores deles estão, que é nas inteligências artificiais. E aí eles foram buscar como que eles podem ser uma das marcas mais indicadas por lá. E eles entenderam a resposta, que é através de AIO. O que é que a inteligência artificial valoriza para te colocar ali e te recomendar? Bom, aqui fica 2 dicas do que eles já aprenderam e você pode replicar para sua marca, que é: a primeira delas, ela não valoriza a qualidade, mas sim a autoridade. Com isso, eles estão reescrevendo o site deles para se posicionar assim, trazendo diferentes posts no blog, trocando o descritivo do produto, tudo para fazer com que a inteligência artificial detecte eles na hora de chamar. E a outra é que ela valoriza bastante o bullet points, então as informações mais quebradinhas. Então é outra coisa que eles estão aplicando para redesenhar todo o site deles. E aí, quando a inteligência artificial for fazer a busca de um produto para você, ela vai colocar essa marca. O que eu vejo aqui, né, pensando do ponto de vista de marca, é dominar quem recomenda ou decide antes mesmo que a pesquisa orgânica comece. E é o que eu vejo o Cetaphil fazendo. E para wrap up, o que eu sinto que a gente pode aprender aqui é que a intenção humana ela não vai mais bastar. E as marcas elas vão precisar capturar intenções reais com conteúdo contextualizado e conversionais que vai guiar a escolha antes mesmo ali do clique. Bom, let's go pro nosso terceiro e último hot take da semana, que é o que a Tesla, Dyson e a David Barr têm em comum. Se vocês souberam, deixa aqui comigo no comentário, já que eu não tenho o Ricardo para poder debater isso comigo. Eu quero debater isso com vocês. E a gente pode até trazer algumas respostas depois e trabalhar isso na nossa newsletter Trend Report. Bom, além de ser 3 marcas gigantescas que a gente tem muito que aprender sobre, o que a gente vê é o seguinte: a Tesla, ela não é só uma marca de carro elétrico. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, ela está na categoria de eletrodomésticos, ela tem bateria, softwares, enfim. O que ela dominou foi energia. A Dyson, ela não é só uma marca de secador, que foi o produto pelo qual ela ficou famosa, né? Por ter uma tecnologia de secagem avançada, ferramentas que modulam o cabelo da forma como você quer. E ela também não é só uma marca de aspirador, purificador, que são outros produtos que ela tem. Ela é uma marca sobre qualidade de ar. Já a David Barr, ela não é só um snack. Pra quem não sabe, David Barr é uma marca de barrinha de proteína.
mas ela dominou a proteína pura. Então, o que essas 3 marcas têm em comum é que elas não ficaram na iteração do produto, elas criaram categoria. Elas dominaram o assunto, uma expertise ali, e elas foram fazendo a verticalização dos seus produtos. E por que isso é interessante? Bom, pega a David Bar, por exemplo. Eles lançaram recentemente uma barrinha de bacalhau congelado. Sim, bacalhau. Qual outra marca aí no mercado brasileiro você consegue ver de barrinha de proteína que poderia lançar uma barrinha de bacalhau e você não falar, gente, essas pessoas piraram? Pois bem, a David ela lançou uma barrinha de bacalhau, um salgado selvagem, 0 açúcar, 23 gramas de proteína. Bacalhau, pra quem não sabe, é considerado um dos produtos que tem maior quantidade de proteína, tá? Enfim, isso pode parecer loucura. Até a gente lembrar que o que eles vendem de verdade é a proteína de qualidade. Sempre foi isso. Enquanto os snacks brigam por sabor ou textura, a David Bar lançou um peixe congelado. E simplesmente ninguém achou esquisito. Por quê? Aí você me pergunta. Bom, porque o espaço mental que eles ocupam, a lógica é outra. Eles não estão ali para vender no fim do dia a barrinha de proteína. Eles estão ali para vender proteína de verdade. E essa clareza de missão permitiu que a expansão de portfólio pareça coerente, mesmo quando no papel parece meio nonsense, né? No mundo da David, o bacalhau não é um gimmick, ele é branding mesmo. É como se cada lançamento não precisasse justificar seu formato, só sua função. E assim ela conseguiu ocupar outro espaço mental, uma clareza na missão que guiou essa expansão da marca. O key takeaway para mim aqui é a consistência da proposição de valor. Então, toda decisão de produto, de comunicação ou canal reforça a mesma ideia central, até que isso vira intuitivo para o consumidor. Então, ao invés de interar sobre a forma, o tipo de barra, sabor, textura, a David ela intera ali sobre convicção. E isso faz com que até o produto mais inesperado pareça óbvio, porque ela reforça o pilar fundamental da marca. E isso cria disponibilidade mental de na hora que o cara pensar em proteína limpa, pela repetição e coerência de entrega, ele vai pensar em quem? Na David. Ou seja, não é sobre o bacalhau. É sobre a confiança que a marca construiu a ponto de um bacalhau congelado parecer uma boa ideia. Bom, vamos fechar aqui nesse episódio de hoje com a curiosidade da semana, uma das minhas partes favoritas do episódio. Como eu sempre falo, eu amo tudo que remete ao Você Sabia. E a de hoje, ela é sobre o Guia do Michelin. Todo mundo já conhece, já ouviu falar sobre, provavelmente, mas vou deixar ele aqui no link da descrição. E muitos já podem saber que ele partiu, ele nasceu de uma empresa de pneus, que virou referência mundial da gastronomia. Mas o que eu quero trazer mais aqui é um pouco mais dessa história do modelo de negócio deles que a gente pode aprender com. Bom, esse guia, ele começou em 1900, quando os irmãos André e Edward Michelin criaram um guia para vender pneus. Então, na época, na França, tinha menos de 3.000 carros circulando e eles queriam incentivar viagens. Então, eles publicaram ali um guia colorido, com hotéis e restaurantes grátis, distribuído em garagens. Na época, até quando começou, era só hotéis. Então, eles queriam fazer com que as pessoas circulassem mais e por isso elas acabavam dormindo em hotéis. Então, falou, vamos lá, vamos fazer a galera querer ir mais só para conhecer esse hotel. E com o tempo, eles foram criando o sistema de estrela. Então, 1 estrela era vale a parada, 2 estrelas eram vale o desvio, 3 estrelas era vale a viagem. E eles mantiveram esse modelo durante anos, passando por todas as situações do mundo que você pode imaginar. Por exemplo, durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, e é super legal também ver como o produto ele foi adaptando àquele momento de consumo, àquela situação do mercado. Na Segunda Guerra Mundial, o guia ele era usado por soldados para entender quais eram as rotas seguras de circular. Olha que legal, muito, né? E até hoje em dia, quando a gente vai viajar, ou a gente vai para uma outra cidade, ou a gente tá olhando uma revista e a gente vê, nossa, ou passa na rua mesmo e vê um restaurante com estrela de Michelin, a gente fala, nossa, esse lugar deve ser muito bom. Quero ir, quero experimentar essa comida. Então, eles souberam ali durante anos, trabalhar esse modelo para gerar esse senso de desejo, de trabalhar em cima do posicionamento de perfeição, de quase algo que é difícil de atingir. E o interessante é que nem sempre foi assim. O guia nem sempre trouxe esse aspecto de luxo. E sabe o que mudou? Uma das estratégias que eles usaram para poder chegar nisso foi começar a cobrar, botar valor no produto. Antigamente era de graça. Qualquer motorista e pessoa podia pegar ali e ver as recomendações que tinham, as notas que eles estavam dando. Depois ele começou a botar um valor. A pessoa tinha que comprar. E eles transformaram em verdadeiros guias de viagem. E
E no momento que isso aconteceu, no momento que eles enxergaram o valor no produto dele e ele ganhou um valor em cima, ele virou um símbolo de luxo. Então, é um aprendizado aí pra gente levar, né? Quando a gente tá pensando em precificar nosso produto. Não sabe se coloca uma taxa, tira a taxa, esse que o consumidor vai enxergar como valor ou não, como melhor experiência ou não, vai querer comprar mais ou não, vai tornar mais acessível pra ele ou não. Porque no fim do dia tem algo psicológico aí que é de fato, as pessoas enxergam mais valor naquilo que tem um valor mais alto, né? A gente às vezes vai num restaurante e paga caro por ele e automaticamente, por ele ser caro, a gente enxerga ele como melhor de primeira. Enfim, é algo pra gente pensar. Isso também me fez lembrar de outra marca que não tinha nada a ver com isso e que ela criou um produto que nem a Michelin, que era o Guia de Michelin, uma outra categoria completamente diferente, para poder incentivar o consumo dos produtos dele, né? Criar essa associação de marca, fortalecer o branding deles, que é o Guinness World Records. Quem nunca abriu um e ficou vendo ali, né, o que é o mais louco, o que é o maior no mundo? E você sabia que esse Guinness World Record, esse livro, quem fez ele foi a cervejaria Guinness, que criou para gerar conversa nos bares. Então eles queriam incentivar, né, se fazer presente nesse momento. E eles falaram, o que eu posso trazer que a galera vai querer falar sobre? Eles falaram, vamos botar os mais absurdos, as coisas mais absurdas do mundo nele, que com certeza a galera vai querer comentar sobre. E aí eles criaram algo que ficou icônico por muito tempo e teve ali a identidade da marca. Criaram basicamente uma plataforma cultural que virou padrão de mercado. E eu vejo que toda marca pode trazer algo assim. Gerar valor para o consumidor, gerar diversão fora do que ele já propõe de produto. Às vezes isso pode ser um conteúdo, às vezes isso pode ser um programa, uma plataforma, uma comunidade. Enfim, algo pra gente pensar. Bom, muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente mais uma semana e por estar escutando esse episódio. Já o Ricardo tá de volta. Mas queria aproveitar para pedir a opinião de vocês. O que vocês estão gostando de ver por aqui? O que vocês querem ver mais? Tem alguma pauta que vocês querem que a gente fale? Deixa aqui nos comentários ou deixa no Trend Report da semana que vem. Eu adoro muito essa interação e adoraria escutar mais de vocês. Até semana que vem e tchau, tchau! Esse programa foi produzido por Waffle.